O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Rogai por nós. São José, terror dos demônios. Rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, no dia de hoje, de maneira muito providente, a palavra de Deus nos coloca diante de 2 realidades a liturgia de hoje. Nos coloca São Paulo dizendo que fica admirado pela infidelidade dos Gálatas. No final das contas é isso. Admiro-me de terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou, porque parece que há alguns entre vós anunciando um outro evangelho. É interessante, queridos, porque quando esses trechos da Sagrada Escritura aparecem para cada um de nós, nós corremos o sério risco de dizermos: não, mas eu não acredito, eu sou católico, eu não sigo outros evangelhos, porque nós acabamos ficando com a palavra evangelho e fazemos a associação correta com o anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, se nós lembrarmos o que significa evangelho, é anúncio de uma boa nova. O gênero evangelho já existia antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, era um evangelho também aquela mensagem levada por um soldado ou por um mensageiro por parte do imperador. Aquilo era um evangelho, aquilo era uma boa nova, uma boa notícia, e que não poderia ser alterada, precisava ser anunciada com fidelidade naquilo que foi dito. Bom, por que eu digo isso? Porque no final das contas, pode ser que estando na igreja, todos nós estejamos seguindo outros anúncios. Precisamos nos perguntar no dia de hoje,
qual é o evangelho que nós temos seguido? Qual é o anúncio que nós temos seguido? Qual é a boa nova que nós temos nos associado? Porque no final das contas, pode ser que o anúncio que estejamos seguindo seja o anúncio da barriga. Seja o anúncio dos próprios interesses. Seja o anúncio da própria vida equivocada que precisa ser justificada. Pode ser que todos estes sejam os anúncios. Ainda que digamos que cremos no único evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, no entanto, com muita facilidade, saímos do evangelho de Cristo e vamos seguir outros anúncios. Anúncios muitas vezes incompatíveis com a fé católica. E nós abandonamos o evangelho de Cristo para seguirmos outros anúncios. No dia de hoje nós celebramos o martírio de homens que não aceitaram abandonar o evangelho de Cristo. André de Soveral, sacerdote, estava celebrando a missa e assim foi assassinado com outros 69 fiéis aproximadamente. Ou então, depois Mateus, que ao ser tentado na sua comunidade, ser dissolvido, ou então traírem o evangelho e passarem para o protestantismo, e ao se recusarem também são assassinados por quererem permanecer fiéis ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a boa nova que receberam. Queridos, muito recentemente nós vimos notícias da Nicarágua, padres e bispos sendo presos, unicamente por permanecerem fiéis ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque Deus ainda continua suscitando homens e mulheres fiéis ao evangelho, que são capazes de dar a vida para não renunciar à verdade do evangelho, para não renunciar ao nosso Senhor Jesus Cristo, por não se envergonharem do evangelho de Cristo, como escutávamos na segunda leitura de ontem, quando São Paulo nos dizia: eu vos exorto a não vos envergonhares do testemunho de Cristo. Precisamos tomar muito cuidado com as posturas que assumimos diante da realidade da vida, porque algumas posturas podem manifestar qual é o evangelho que nós temos seguido. Com muita tristeza, queridos, nós podemos constatar que existem muitos homens e mulheres dentro da igreja que estão muito distantes de seguir o evangelho de Cristo, mas estão vivendo outros anúncios. Entraram na fileira de outros anúncios e de dentro da igreja vão disseminando o erro, o equívoco, a perdição de dentro da igreja. São Paulo diz no dia de hoje: parece ter surgido alguns homens no meio de vós. E é mais ou menos assim. Surge no nosso meio. E nós precisamos estar dispostos a romper com essas realidades. No final das contas, precisamos nos perguntar: o que nós temos a ver com aqueles que são infiéis? O que nós temos a ver com aqueles que são ímpios? Será que nosso Senhor Jesus Cristo realmente se conjuga com a infidelidade? Será que nosso Senhor Jesus Cristo realmente se conjuga com a infidelidade? Porque, do contrário, eu acho que precisamos assumir uma postura de fé e começarmos a romper com essas circunstâncias. Ainda que para isso tenhamos também que romper com certos relacionamentos, infelizmente. Mas no final das contas precisamos assumir uma postura diante da vida que exige muitas vezes radicalidade. Porque no final das contas, ou nós somos radicais naquilo que cremos, ou logo nós seremos impedidos até de sermos muito mornos. Que o Senhor nos ajude a termos a coragem de dar a vida pela verdade do Evangelho, a não seguirmos outros anúncios, mas sermos fiéis ao anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos as nossas preces.